Sou Ceci Barbosa Campos, de Juiz de Fora. Agradeço à Academia Mineira de Letras a oportunidade de estar aqui falando sobre a escritora Ana Maria Gonçalves e seu romance Um Defeito de Cor. A metaficção historiográfica de Ana Maria Gonçalves. Depois de longo período de apagamento da história literária, as mulheres escritoras surgem em profusão, tanto na prosa como na poesia. Podemos afirmar que isto acontece em relação às escritoras de um modo geral, inclusive em relação às afro-brasileiras, que sempre se situaram em desvantagem, sofrendo discriminação étnica, além da discriminação de gênero. Embora as escritoras afrodescendentes tenham surgido no século XIX ou até mesmo no século XVIII, só se tornaram conhecidas e divulgadas a partir da segunda metade do século XX, com a descoberta da mineira de Sacramento, Carolina Maria de Jesus, com seus cadernos repletos de informações sobre a sua vida na favela do Canindé. Ela se tornou um fenômeno editorial com a publicação de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Nesta obra, ela faz uma narrativa de cunho histórico-social que ilustra uma nova visão do sujeito, mulher negra e miserável, falando de seu cotidiano. Ela denuncia a fome, a discriminação e a injustiça. Na década de 70, Maria Firmina dos Reis foi redescoberta, após permanecer um século no esquecimento. No século XIX, esta maranhense destacou-se após escrever o romance Úrsula, em 1859. Ela desenvolveu múltiplas atividades na sua sociedade, como jornalista, professora, escritora, compositora e até inovadora em questões educacionais, além de autora do primeiro romance abolicionista do Brasil, que é Úrsula. Em 1978, a literatura afro-brasileira tem grande impulso com a criação dos Cadernos Negros. Esta iniciativa surgiu com escritores e escritoras de São Paulo, cansados de lutar para conseguir espaço editorial. E esta iniciativa fez com que surgissem importantes nomes que consolidaram a literatura afro-brasileira, já existente, mas sem a divulgação merecida. A partir daí, tornaram-se conhecidos muitos escritores e escritoras, entre os quais chamamos a atenção para algumas escritoras mineiras que têm marcado lugar no cenário nacional e internacional, como, por exemplo, Conceição Evaristo, Cidinha da Silva, Anajá Caetano, Ana Cruz e Ana Maria Gonçalves, entre outras. Há pontos comuns que marcam a literatura afro-brasileira de autoria feminina. Frequentemente são abordados assuntos ligados à ancestralidade, como os laços familiares e a maternidade. As questões de gênero relacionadas à violência, vindo do tempo da escravidão, aos casos de estupro e outras formas de abusos sexuais, também comuns na contemporaneidade. A perda de identidade é mencionada na literatura como uma dolorosa forma de coisificação do ser humano. O fato do escravo não ter direito ao próprio nome e receber um nome cristão logo que chegava ao Brasil, sendo acrescido do sobrenome de quem o comprava. Isto é um atentado à sua individualidade. Outra característica da literatura de afrodescendentes é a preservação da linguagem, das manifestações artísticas, dos costumes, da tradição e da religiosidade.
Estes elementos podem ser encontrados no romance Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves nasceu em Ibiá, Minas Gerais, uma cidadezinha perto de Araxá, no Triângulo Mineiro. Ela nasceu em 1970, viveu em São Paulo por muitos anos, tornou-se publicitária e trabalhou exercendo esta profissão por mais de 13 anos. Cansada do ritmo de vida de São Paulo, ela decidiu conhecer a Bahia, encantou-se com o lugar, fixou residência em Itaparica por algum tempo e dedicou-se à literatura. Em 2002, publicou Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, sua primeira obra, romance publicado. Em 2006, torna-se conhecida com a publicação de Um Defeito de Cor, romance com mais de 950 páginas, o mais longo romance histórico da literatura afro-brasileira. É uma metaficção historiográfica no qual a autora se apropria de fatos históricos, ficcionalizando-os. Baseia-se em trabalhosa pesquisa, aborda a escravidão desde captura de africanos que eram colocados nos tumbeiros e trazidos ao Brasil para serem escravizados, até aos sofrimentos que lhes foram infligidos depois que aqui chegaram. O romance foi vencedor do prêmio Casa de las Américas e inscreve o cotidiano dos horrores da escravidão a partir de uma perspectiva feminina. Tem início com um prólogo da autora, em que ela fala do encontro casual de um manuscrito em português arcaico que se destinava ao lixo e caiu-lhe às mãos numa visita à Igreja do Sacramento, na vila de Itaparica. Este recurso de fazer de conta que o romance está partindo de um manuscrito não é original, é uma coisa que já acontece há muitos anos, até mais de um século. E nós encontramos isso em autores brasileiros e estrangeiros. Mas Ana Maria Gonçalves utilizou-se desse subterfúgio. E, neste prólogo, ela explica algumas partes do manuscrito, desgastado pelo tempo, que estão ininteligíveis. E ela explica que vai supri-los com a sua imaginação. Desta forma, ela revela o seu descompromisso com a verdade. O livro é elaborado como se tivesse sido escrito sob a forma de cartas ou capítulos, cada um precedido por um provérbio africano. No primeiro capítulo, a epígrafe é: a borboleta que esbarra em espinhos rasga as próprias asas. A narradora se apresenta logo no início. Cito: eu nasci em Savalu, reino de Daomé, África, no ano de 1810. O meu nome é Keindé, sou uma Ibeji. Ibeji, em Yorubá, quer dizer que ela tem uma irmã gêmea. Pela voz de Keindé, o leitor fica sabendo que a menina, a sua irmã gêmea e a avó foram capturadas e são lançadas com milhares de africanos nos porões de um navio que virá para o Brasil, onde serão todos escravizados. Só Keindé resiste à terrível viagem. A mãe e a avó morrem no meio do caminho. E ela relata as atrocidades cometidas nos tumbeiros. Antes do navio chegar à Bahia, os prisioneiros são batizados e recebem nomes cristãos. Desesperada, Keindé recusa-se à mudança de nome, recusa o cristianismo e a aculturação e atira-se ao mar. Mas é salva, volta ao navio e chega à terra
ao Brasil, onde ela é destinada ao trabalho escravo. Chega então com o nome de Luísa, o nome que lhe foi imposto. Por alguns anos, Queindé Luísa vive e trabalha numa fazenda onde ela é estuprada pelo dono e tem um filho. Esta era a prática comum. As escravas tornavam-se fazedoras de crias. Fazedoras de crias é a expressão usada por Angela Davis, porque nós sabemos que, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, todos esses países em que existia a escravidão, esta era uma prática comum. E, a propósito, nós lembramos que a questão da maternidade, a qual raramente era exercida pelas escravas, pois elas tinham logo que se dedicar aos cuidados com os filhos, as crianças, os senhorzinhos, ou então porque os seus próprios filhos eram vendidos para outras fazendas. Queindé Luísa aprende a ler e a escrever. Torna-se quituteira e consegue comprar a sua alforria. Ela é de origem muçulmana, então quando ela vende os seus quitutes em tabuleiros, ela coloca no interior dos tabuleiros bilhetes escritos em árabe para os outros escravos muçulmanos e com eles combina revoluções e iniciativas contra os seus patrões. Ela relaciona-se com um português com quem tem um filho. Esse filho já nasce livre, porque Queindé Luísa já tinha comprado a sua alforria. Mas o pai, viciado em jogo, vende o menino para pagar suas dívidas e Queindé passa a vida à procura desse filho. Vemos que estes fatos coincidem com a história de Luísa Maim, lendária figura invocada como símbolo de resistência à escravidão e líder de movimentos revolucionários ocorridos no século XIX, destacando-se a Revolta dos Malés. O leitor acompanha a vida de Queindé Luísa e, ao mesmo tempo, acompanha a história do Brasil, pois a obra entrelaça a vida da narradora com os acontecimentos do Brasil, focalizando a mulher negra e a sua participação na sociedade. A narração em primeira pessoa contribui para que percebamos o drama vivido por Queindé. E a personagem, diferentemente de outras apresentadas na literatura brasileira, não é enfatizada por sua beleza ou por sua sensualidade, mas humanizada pela sua luta na busca constante pelo filho que lhe foi tirado como um objeto, uma mercadoria, como se ela não tivesse direito à maternidade. Simultaneamente à sua busca, Queindé progride economicamente. Aproveitara as aulas das crianças no tempo que ela trabalhava na fazenda e, despistadamente, aprende a ler e a escrever. Ela chega a aprender um pouco de inglês e já viera para o Brasil sabendo árabe. Após ter conseguido comprar a sua liberdade, vendendo doces e charutos, torna-se uma pequena empresária em Salvador, até o momento em que decide retornar à África. A saudade de sua terra impele-a à sua volta às origens, o que é um drama comum aos escravos que, mesmo tendo alcançado a liberdade e adquirido uma situação razoável no Brasil, desejam retornar à pátria. É o que acontece com a personagem. Ela, a certa altura da vida, a narradora, saudosa da infância na África, retorna ao seu país. Na viagem, ela fica conhecendo um ex-escravo, um mulato inglês de nome John,
E os dois se apaixonam e, chegando à África, ela constitui família e tem 2 filhos, conseguindo atingir, então, a sua experiência plena com a maternidade. E atinge também sucesso como empresária com a construção de casas. Ela, com a experiência que teve no Brasil, decide-se que a casa em que a família vai viver deve ter um modelo parecido, uma arquitetura semelhante à arquitetura que ela observou no Brasil. E a casa dela faz muito sucesso, muitos africanos vão até lá para ver a casa de Dona Luísa. E com isso, pedem a ela que trabalhe, ajude na construção da casa. E com isso, ela consegue um sucesso empresarial. Entretanto, nunca se conformou com a perda do filho. E aos 80 anos, quase cega, volta ao Brasil. Nessas alturas, ela já ficou viúva, morreu o seu marido John, os filhos são adultos, e ela, numa última tentativa para reencontrar o filho perdido, volta então ao Brasil nessa difícil viagem. Sabendo que é muito pouco provável conseguir êxito, ela resolve deixar escrita a sua história, sob a forma de cartas, pois caso não encontre o seu filho, ele poderá ter notícias da sua vida através das cartas a ele dirigidas. É um exercício memorialístico no registro de uma vida cheia de percalços, mas também de realizações. O percurso de uma mulher que ascende da condição de subalternidade à de sujeito pleno. Quem der, em suas buscas pelo filho, chega a saber que ele se tornou famoso, exercendo a advocacia como um rábula, pois não chegou a se formar. E, embora adquirindo profundos conhecimentos jurídicos, ele chegou a salvar centenas de escravos com suas veementes defesas. Esta história vem de encontro ao que sabemos de Luísa Maim, que teve seu filho, Luiz Gama, vendido pelo pai a fim de pagar as dívidas de jogo. Luiz Gama, a respeito da mãe, de quem foi afastado precocemente, em carta dirigida ao amigo Lúcio de Mendonça, publicada no Almanaque Literário de São Paulo para o ano de 1881, escreve: "Sou filho natural de uma negra, africana livre, da costa da Mina, na Godinação, de nome Luísa Maim, pagã que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito." O título do romance, Um Defeito de Cor, refere-se à prática discriminatória vigente no período colonial de vedar aos descendentes de africanos, mesmo livres, o acesso a cargos públicos ou eclesiásticos, a não ser que renegassem a sua identidade de origem, o seu defeito de cor, e se declarassem brancos. Luiz Gama, a respeito disso, manifestou-se: "Em nós, até a cor é um defeito, um vício imperdoável de origem, o estigma de um crime, e vão ao ponto de esquecer que esta cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sobre a sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade." Luiz Gama, convém observar que agora, no mês de junho passado, foi laureado com o título de doutor honoris causa pela USP, São Paulo. Considerações finais.
no romance de Ana Maria Gonçalves, vemos o comprometimento com a crítica social, o compromisso memorialístico que traz a história dos afrodescendentes, a importância dada à ancestralidade e a observação das marcas identitárias de etnia e gênero. A autora apresenta aspectos da história, dos usos e costumes e da religião, assim como as marcas da violência escravista no Brasil e na África. Verificamos que os problemas que atingem os afro-brasileiros atravessam os séculos e muito precisa ser mudado na luta pela igualdade. Memória e contemporaneidade se apresentam nas obras da literatura afro-brasileira que retratam a violência que assola as comunidades, a pseudodemocracia racial brasileira e o processo de marginalização social que atinge os afrodescendentes, com as questões de discriminação étnica e de gênero presentes no trabalho, na política e na sociedade. O exercício da linguagem, a preservação das tradições, as marcas da cultura e da religião trazidas da África estão presentes nas falas das personagens. Miriam Alves, outra escritora afrodescendente de grande importância na literatura afro-brasileira contemporânea, homenageia Luísa Maim, trazendo-a para a cena poética num belo poema que é o revigoramento memorialístico da luta do povo negro. Para vocês, a minha leitura de Maim Amanhã, poema de Miriam Alves. Ouve-se nos cantos a conspiração. Vozes baixas sussurram frases precisas. Escorre nos becos a lâmina das adagas, multidão tropeça nas pedras. Revolta. A revoada de pássaros. Sussurro, sussurro. É amanhã, é amanhã. Maim falou, é amanhã. A cidade toda se prepara. Malês, bantus, gogôs, gegês, nagôs, vestes coloridas resguardam esperanças, aguardam a luta. Arma-se a grande derrubada branca. A luta é tramada na língua dos orixás. É minha, é minha, é minha. Luísa Maim falou. Muito obrigada.